Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O meu nome é Virma, da paróquia São José e São Gabriel. E hoje, nesta quarta-feira, dia 30 de junho, eu estou aqui para refletir um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, que está em Mateus, no capítulo 8, e o versículo de 28 a 34. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsa, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou num declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Na primeira leitura de hoje, que não foi lida aqui, nós podemos ver ali então a mão de Deus sobre o filho de um homem justo, que pelo pai Abraão foi protegido, foi guardado, o filho de uma escrava, que Sara, na velhice, muito feliz por ter dado um filho a Abraão, não aceitou que o filho dela brincasse, fosse criado junto com o menino. Mas a bondade no coração de Abraão deixou muito triste, cabisbaixo, sofrendo, mas como ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele ouviu Deus falando: despede a escrava com a criança. E a mão de Deus então estava sobre aquela criança, e na confiança em Deus, Abraão despediu essa mulher, a escrava e o seu filho. E vendo então ali um exemplo de saber ouvir a voz de Deus. E nesse evangelho que nós acabamos de ler, de proclamar, nós estamos vendo ali então Jesus Cristo passando, na sua missão, catequizando o povo, falando sobre o reino de Deus, mostrando para as pessoas: eu estou aqui, eu sou o Filho de Deus, e eu tenho poder para todas as coisas. E era necessário que ele mostrasse então esse poder que ele tinha, para que todos vissem e acreditassem que ele é o Filho de Deus. E quando aqueles 2 homens saíram daquele cemitério, numa região pagã, numa região onde as pessoas tinham medo de passar por ali, porque eles estavam ali possuídos pelo demônio. E aquele demônio gritando através daqueles homens: tem a ver conosco, Filho de Deus. Por que o demônio falou isso? Porque ele sabia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que tinha o poder, e imploraram: não nos tire à toa, Deixa que a gente fique naquela manada de porcos. E assim Jesus Cristo fez. E toda aquela manada morreu, se afogaram nas águas. E o que o povo fez naquela época? Ao invés de dobrar os seus joelhos, de começar a acreditar, imploraram para que Jesus Cristo deixasse aquela região. Porque sabiam que ele ali poderia ser
ser morto, ser atacado pelos poderosos, porque ali estava acabando o quê? Mexendo com o bolso de alguém, que matando aqueles porcos era prejuízo para alguém. Ao libertar aqueles 2 endemoniados, ninguém pensou neles nem por um instante, mas sim no que estavam perdendo com a morte daqueles porcos. Foi dinheiro que foi para o espaço. E a gente trazendo esse evangelho para a nossa vida de hoje, quantos pontos positivos nós podemos tirar daqui? O exemplo para nós que não basta a gente acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É preciso que a gente creia e que a gente ponha a nossa fé em ação. Que a gente lute, que a gente batalhe pelo reino de Deus. Que a gente ajude aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo a conhecer Jesus Cristo. Eu creio e eu tenho meu coração de amor, de caridade, como Abraão teve naquele tempo, compaixão por aquele filho que estava indo embora. E nós temos que ter também essa compaixão que nosso Senhor Jesus Cristo teve por aqueles endemoniados. E hoje nós olhamos aí quantas pessoas são mortas, são assassinadas por querer defender o direito do outro. Quantas pessoas são assassinadas nas ruas, em suas casas, porque está ajudando um viciado nas drogas, uma criança que está ali vivendo em prol do crack, vivendo numa droga difícil, e alguém vai lá e estende a mão para ajudar na libertação, e os traficantes mandam o quê? Matar. Quantos missionários são assassinados porque está ajudando o outro, que está lutando lá pelo seu pedaço de chão, e são assassinados, porque está mexendo com o poder aquisitivo, porque está mexendo com o bolso do outro. E é preciso então que a gente possa agora abrir os nossos olhos, nesse mundo difícil que nós estamos vivendo agora, no meio de tantos acontecimentos, a gente preservar a nossa fé, refletindo bem na missão que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu e agir com caridade e não ter medo. Ajudar aqueles que estão ali proclamando o reino de Deus, trabalhando com caridade. Quantos sacerdotes são perseguidos nas suas paróquias? Quantos sacerdotes sofrem porque eles estão querendo ali mostrar para o seu povo, mostrar para o seu rebanho como que você tem que viver dentro da sua caminhada, dentro da nossa igreja. Quantos deles são perseguidos? Quantas pessoas estão aí, faz um baixo-assinado para tirar um padre de uma paróquia porque não aceita que ele está trabalhando direito, que o que ele quer mostrar para os seus fiéis é que o importante é você crescer na fé, na caridade, que para você seguir Jesus Cristo não basta você acreditar, você tem que conhecer. Então ele está te dando ali o espaço, a ferramenta para que você conheça e o outro não aceita. Quantos querem caminhar sozinho? E lendo esse evangelho, é hora da gente baixar um pouquinho a nossa cabeça, refletir. Eu creio. Eu tenho fé, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E o que eu estou fazendo para que eu possa me aproximar mais e começar a viver esse reino de Deus aqui na terra? Como é que eu posso ajudar o outro a viver o reino de Deus aqui na terra? Porque o reino de Deus, ele já está no meio de nós. Amém? Amém.